A pesquisa da Futura deu um valor aí um pouco curioso, mas cabe lembrar que a Futura acertou várias vezes nas eleições de 2022 e até lá atrás, desculpa, nas eleições de 22, 24, 20, todas essas. Então ela é sempre criticada quando ela sai, mas chega lá na frente. Por exemplo, foi justamente o centro de pesquisa que cravou ali o resultado do Tarcísio exatamente com aquelas porcentagens. Então vale esse destaque, mas eu vou colocar as duas para não ser enviesado aqui. O que a gente está falando, gente? Que no segundo turno da Futura, o Lula está perdendo em todos os cenários. Ele está perdendo pro Flávio Bolsonaro, ele está perdendo pro Tarcísio e está perdendo pro Ratinho Júnior também. O método de pesquisa da Futura não é o mesmo da Quest. Na Quest, o Flávio Bolsonaro, por exemplo, ele está ali uns 6 pontos ainda abaixo do Lula. E aí tem aquela questão de margem de erro e tudo mais, mas ele está um pouco abaixo. Mas na Futura eles ganham aí para 2, 3, 4 pontos, dependendo aí da situação. Sendo que a Quest tem pesquisa muito de campo, enquanto a Futura tem os métodos mais alternativos, como, por exemplo, ligação. Então você tem aí uns métodos diferentes. Eu vou detalhar um pouco mais à frente sobre essas questões, mas isso já causa um alerta. Porque quando você já começa a ter alguns institutos dando uma diferença, essa diferença tende a aumentar. Inclusive, já gera uma preocupação interna no PT, que o Flávio, se subir aí mais 3 pontos, já está no empate técnico com o Lula na Quest. Tem outras empresas de pesquisa que ele já está no empate técnico. Então, quer dizer, mesmo nos piores cenários, o Flávio está muito perto do Lula. Em outros ele empata, em outros ele ganha. E olha que o Flávio, pelo menos desde dezembro, aí, teve o anúncio dele, ele falou bastante ali por 15 dias, depois ele parou de falar, mas ele continuou crescendo. E aí, Carcará, eu queria começar, vocês podem ver aí vários dos dados aí, pesquisa de segundo turno, como é que estão as comparações, obrigado aí, produção, por ter me lembrado. Vocês vão começar a ver esses números, mas o mais curioso é isso. O Flávio Bolsonaro se manifestou por 15 dias. Depois ele se manteve em silêncio. E, Carcará, eu queria te ouvir sobre isso. Por quê? Porque há 2 leituras da mídia tradicional que eu quero trazer aqui. Aquele tipo de coisa que você vai encontrar se for passear pelo G1, pelo UOL, enfim, pelos portais aí. A primeira é de que o voto anti-Lula é muito forte, está crescendo. Então, basta que você tenha certeza quem vai vir contra o Lula, que você vota nesse cara. Então, o Flávio apareceu de início, quando ele falou, ele estava com 30%. Com o tempo, passou 15 dias, 20 dias, e é ele mesmo. Aí, quem que você vota? Voto no Flávio, porque eu prefiro votar num pombo morto do que no Lula. Aí o Flávio ganha. O outro ponto que está sendo debatido da possibilidade do Flávio estar crescendo é em lugares onde a coisa é meio neutra e as pessoas realmente estão sentindo alguns impactos econômicos. Porque essa ideia que o Lula fica vendendo aí de taxa de desemprego tá baixa e tal. Irmão, você com 12 anos de idade, e agora eu não quero usar aquelas hipérboles de meu filho de 5 anos de idade. Não, um jovem de 12 anos de idade consegue abrir esses dados do Lula e perceber que a taxa de desemprego só está baixa porque eles pararam de contabilizar as pessoas que vivem de programas sociais, Bolsa Família e afins. Então, se essas pessoas não são contabilizadas, como se essas pessoas já tivessem assistidas o suficiente e por isso não estão procurando emprego, aí a taxa aumenta. Agora, faz essa brincadeira com as gestões passadas, que você vai ver que as próprias gestões passadas terão outros números. Mas, Carcará, dito tudo isso, esse grande panorama, eu quero ouvir vocês, meus comentaristas, começando com você, Carcará. E você que está em casa, deixa seu like. Camarada, vou repetir novamente. A direita vai vencer no primeiro turno. Quer que eu traduza em português? Vou desenhar. Primeiro turno. Se vai ser o Flávio, se vai ser o Nicolas, se vai ser o Zezinho, não sei de onde, se vai ser o Tarcísio, a direita vai vencer. O Flávio não é candidato, ele só falou que será candidato, ele não está candidato ainda. Ele só abre a boca, vou ser o representante do meu pai. Já venceu no segundo turno, Tarcísio vence, Michele Bolsonaro vence, o Chiquinho da Gomes, todo mundo vence. Por quê? Por causa da violência, da mentira compulsória que todos os integrantes da esquerda cometem no Brasil e da
da falsidade com que esse tipo de pessoas lidam com a população. Vamos falar de ponto a ponto. O emprego. O Brasil está com uma das maiores taxas de desemprego de todos os tempos. São 90 milhões de pessoas vivendo de algum benefício do governo. E o que ele faz? Não computa esse pessoal como desemprego. Aí o que o malandro faz? Eu não vou ganhar um salário mínimo se o Lula já me dá esse dinheiro. Para mim ficar em casa, gastando esse dinheiro, comprando vou na boca de fumo, compro lá minha cachaça, minha maconha, eu compro o gás lá dos cumpicha, eu pago a internet. Cara, venda casada. O Brasil se ligou que o presidente fez venda casada. Vou liberar o kit gás. Aí tu chega aqui no Ceará, para comprar gás tem que ser do Comando Vermelho. A população vai comprar do Comando Vermelho, ou seja, o governo está liberando para pagar para o Comando Vermelho, é isso mesmo? Internet, Comando Vermelho. Minha Casa é Minha Vida. Aqui tem um bairro chamado Zé Valdo. Pode fazer 500 blocos lá, todos os 500 serão tomados pelas facções. Simples assim, venda casada. Narco-estado, narco-judiciário e narco-cultura. Então a população não aguenta mais isso. Aqui no Ceará, vou dar outro exemplo, violência. Aqui o governo faz uns, 5, 6 anos querendo colocar ordem nas torcidas organizadas do Fortaleza, do Ceará, não sei de quem, esses times locais. Bando de marginal sai matando todo mundo. Antes de ontem, o Comando Vermelho foi lá e falou assim, a partir de agora, se tiver uma confusão no meio da rua, eu mato todos os líderes, mato geral. Pronto, acabou o problema no Ceará. O governo, de fato, manobrou, que é as facções. Cara, acredite se quiser, você pode entrar na internet agora. Comando Vermelho dá ordem e violência de torcidas acaba depois de uma década. Simples assim. Então, as pessoas não querem mais repetir o que aconteceu. Cara, muita gente votou no Lula, porque ele é nordestino, ele fala, essa fala dele chula, mas tem gente que gosta desse tipo de vagabundagem. O sertão, cara, onde as pessoas simples viviam, agora lá, a mocidade lá é cracuda, pô. Tu anda no sertão, tá lá escrito CV na casa das pessoas, lá no meio do mato. Entendeu? Então, no Nordeste, se o Nordeste eleger o Lula novamente, que agora tem internet, então será pouco esse povo ser humilhado e espancado pelo narcotráfico. Aqui no Ceará tem umas 6, 7 comunidades que foram expulsas. Olha só, nós não estamos na África, não estamos em guerra na Síria, não estamos na guerra do Oriente Médio, e existem populações dentro do Ceará transitando de um lugar para o outro como desabrigados. E o governo, silêncio, não fala nada, o governo do Estado não toca no assunto, o Congresso Nacional não toca também no assunto, por inocência de entender que isso são povos que foram expulsos de suas localidades, coisa que acontece onde tem guerra civil. Aqui são comunidades inteiras, pô. Tem um vereador aqui, que ele é até irmão de um suboficial fuzileiro naval chamado Félix, que ele está fazendo esses vídeos aqui no Ceará. E ele foi na cidadezinha chamada Quixeré, acho que o nome é esse, um local que tem aqui, e foi lá dentro do mato. Umas dezenas de famílias dormindo dentro do mato, porque se for para dentro de casa, os traficantes vão lá e matam as famílias. Aí tem os vídeos lá, matando adolescente, pai, tio, tia, avô, avó, matando e filmando. E esse bando de vagabundo da fala que está tudo no controle. Então, cara, qual é a situação? Bahia foi tomado pelo crime organizado, pô. O Maranhão, além do narco-estado, a narcopolítica exercer lá, tribunais de justiça vender sentença, virar um puteiro aquilo lá sem um porteiro, a violência lá é um nível hard, só que lá não sai na internet. Muito matagal, muita floresta, muita selva ainda, muito sertãozão lá não é sertão, né? Muita área de ribeirinha, e a violência não vem porque eles controlam as comunicações. O Nordeste foi tomado pelo crime organizado. Governo do PT, do Lula. O Lula não vai vencer no primeiro turno. Só existe 2 maneiras para o Lula vencer: ganhando a eleição e fraudando a eleição. Ganhar, ele não ganha, porque ele não tem voto para isso mais. Prova disso, e vou repetir, ele não lidera porra nenhuma. Ele foi na Bahia, Daniela Mercury, pessoal lá da Lei Rouanet, geral recebe dinheiro lá. Esses artistas ligados à Globo e a esse movimento esquerdista.
Ninguém, nem Caetano Veloso, nem Maria Bethânia, nem Daniela Mercury, ninguém apareceu lá para dizer assim, ó, valeu, velha guarda, valeu, bundão, me deu direito agora por ti. Nem Wagner Moura, ninguém, ele ficou lá jogado as traças lá num galpão velho de 50 por 25, não conseguiu lotar um galpão. Como é que o cara desse vai ganhar a eleição? Pode, cara, pode maquiar o que for, não tem voto, porque esgotou. O Lula é um cara antiquado, velho, vestuto, vive num mundo babaca de revoluções. Revolução está acontecendo no Brasil por causa desse canalha aí, desses vagabundos que comandam o Brasil. Agora, nesse exato momento, já está havendo um êxodo do Brasil para o Paraguai. Se você entrar na internet, qualquer um pode entrar aí. Filas e mais filas de brasileiros do Rio de Janeiro, do Nordeste, São Paulo, até Santa Catarina, indo morar no Paraguai para viver, investir e criar suas famílias. Nesse exato momento, enquanto o Lula está falando merda do Trump, falando que é para atacar a direita, que é para os cupichas dele revidar, o presidente do Paraguai está nesse exato momento lá em Dubai para fazer um investimento urbano de supertrens de alta velocidade dentro do Paraguai. O Paraguai é a nossa Dubai, que era motivo de piada, agora os brasileiros estão correndo por lá, correndo para o lado de lá. Sempre acontece isso no país socialista. Ninguém correu do Brasil para a Venezuela, foi de lá para cá. Ninguém está correndo do Paraguai para cá. Agora é o contrário, está todo mundo correndo para lá, por causa do presidente, por causa do PT, por causa do PSOL, por causa do nosso judiciário, que é leniente com crime organizado, isso que é a realidade. Agora mesmo foi um desembargador punido, porque soltou um dos maiores traficantes do Brasil. O cara alegou que tinha doença e não podia ser preso, mesmo sendo 25 anos de cadeia. O desembargador soltou esse cara e não teve nenhum laudo dizendo que o cara estava doente. Foi tão vergonhoso que os outros juízes, os outros ministros se reuniram, ó, o senhor é um sacana, um filho da puta, tá fudendo nosso judiciário. Aí a punição desse desembargador, aposentadoria compulsória, ou seja, ele já tinha 35 anos de casa, bem dizer, perdeu o quê? Nada. A punição, ir para casa sem trabalhar e ganhar o mesmo salário. Esse é o Brasil que ninguém quer mais, cara. Entendeu? Quando o Flávio Bolsonaro se candidatar realmente, oficialmente, tudão certinho, ele vai estar na disparada muito grande. Não tem como voltar mais. E ele é um cara novo, ele tem tudo para acertar, ele tem tudo para não cometer erro que o pai cometeu, que o Lula cometeu, que a Dilma cometeu, que o Sarney cometeu, o Collor cometeu, e outros caras desse aí cometeram erros infantis na administração, no uso do dinheiro público e assim vai. Eu espero que o Nordeste se reerga, o Ceará principalmente, que aqui é um dos lugares que era para ser a potência aqui do Nordeste, junto com a Bahia, junto com o Maranhão, o Piauí, e não é. Nós não somos. O turismo aqui foi freado pela violência. As pessoas não querem mais vir aqui. Apesar de a gente ser a terceira capital do Brasil, a capital mais rica do Brasil, a mais moderna, a mais evoluída, que tem a melhor infraestrutura, porém, para que adianta isso se a violência não deixa você sair, não deixa o pessoal ir para a praia, se for para a praia assaltado, pessoas apanhando na entrada da escola, vagabundo entra na escola, mata estudante, bate o professor, mata os policiais aqui, são mortos dentro de casa, pô. O traficante entra lá e mata o policial, e a corregedoria fala o seguinte, não pode reagir, deixa eles matarem vocês, pô. Tá nesse nível, cara. E agora, para completar a violência, o Comando Vermelho deu a ordem que o governador nunca deu. Se tiver violência por causa de torcida, eu vou quebrar todos os líderes de torcida. E obrigou todos eles a fazer um videozinho pedindo perdão. Eric, é por isso que o Lula não vai vencer porra nenhuma. E se o cearense votar no Lula, é porque é um bom filho da puta. É isso aí. Deixando claro para quem tá conhecendo o Fala Glauber News hoje que o Carcará é cearense, mora lá, tá, gente? Porque senão depois dá problema. Mas ele é de lá, tá, gente? O pessoal gosta de usar lugar de fala, o Carcará tem todo esse lugar de fala sobre isso. Júlio Roque. Ô, Roque, como é que você visualiza isso? Mano, Walter, aliás, deixa eu colocar um ponto aqui já, que eu tô vendo que isso pode render. O Carcará fez uma citação no começo da fala dele,
sobre a questão das torcidas organizadas. Do Comando Vermelho ter acabado com o problema das torcidas organizadas, né? E a gente tem um vídeo aqui desse caso que o Carcará tá falando. Eu vou pedir pro Mano Walter colocar esse vídeo aqui para vocês assistirem, porque a gente vai comentar sobre isso no blog de segurança pública, com outro foco, mas é muito importante que vocês vejam esse vídeo pra gente falar de facção segurança pública no ano de eleição, que vai impactar o que esses pré-candidatos a presidente têm a nos oferecer. Dá uma olhada nisso aqui, que eu já vou trazer algumas observações para vocês dentro desse contexto que a gente está discutindo aqui. Mano Walter. Opa, beleza, rapaziada? Só passando aqui para informar, sou o Dudu aqui, presidente da TOC, da Ceramor. Tô passando aqui para falar para todos aí que eu tô entregando o cargo, beleza? Tô renunciando e saindo da torcida e vida que segue, beleza? Então, chegou aqui, ó, presidente da TOC, só comunicando que estou renunciando do cargo aí e vida que segue, faço mais parte da torcida não. Vai. Meu nome é Barroco, venho aqui dizer que estou deixando a liderança da Moftonal, estou me afastando para a liderança organizada. Show. Vai. Boa tarde aí, sou a liderança que leva o pessoal do PC, que renunciar meu caso aí, para vocês. Tá falando aqui é o VT, liderança do Bom Jardim, estou renunciando ao cargo. Meu nome é Vitor, sou liderança da TOC Bom Jardim, estou renunciando ao cargo. Meu nome é Pablo, sou vice-liderança da TOC Bom Jardim, estou renunciando ao cargo. Rapaziada, o que aconteceu? Nessa guerra de torcidas, olha só, né? Que o Brasil tem de tudo e a gente já está acostumado com essa. Nesse caso aí foi no clássico lá no Ceará, entre os times do Ceará e do Fortaleza. Inclusive chegaram a ter 350 pessoas detidas, presos ali, né? E aí cada um nas suas condições. Mas mais de 350 pessoas. E aí gerou um caos absurdo, né? Pelo menos no Ceará se falou muito disso. Eu penso que de tudo que chegou pra gente já foi bastante coisa, né? Imagina como não foi lá onde aconteceu. Só que aí o Comando Vermelho falou, esse tipo de caos não pode acontecer mais. Por quê? Se você assistiu aqui o nosso episódio com o Capitão Wagner, que foi um pouco diferente do que o Capitão Dantas, a gente viu o que está acontecendo com o Ceará. E está muito caótico. Comando Vermelho tá mandando muita coisa. E aí eles resolveram pacificar. Porque agora eles, né, tem a guerra deles lá com o TCP, mas eles divulgaram vários salvos para os líderes das torcidas, dizendo, se acontecer de novo, tá todo mundo morto. Sem segunda chance. E todos eles, das torcidas, todos esses que vocês viram, eram os presidentes de cada uma das torcidas organizadas que estavam envolvidas na briga. Quanto tempo o Estado leva para tentar resolver o problema de briga de organizada? Tá aí. Aqui no Rio, por exemplo, nunca foi resolvido. O Comando Vermelho emitiu, né, o único salve com esses nomes aí. O problema está resolvido, cada um fez um vídeo, gente, desculpa aí, tô fora, não me meto mais nisso, a responsa agora é do Aspira, não tô mais aqui, e é isso. Aí, Júlio, num cenário como esse, acontecendo no Ceará, que é do PT do Elmano, com medidas que o Lula não pretende implementar nem na sua proposta, nem na vida real, contra, né, no sentido de trabalhar em prol da segurança pública e contra criminosos, todo mundo aplaudiu isso aí. Porque falou, cara, bem feito. Cadê a força do Estado? Comando Vermelho tomou conta. Que é a maior prova do que isso? Bom, junta isso tudo aí, Júlio, com essas questões do que a gente está falando aí, das pesquisas. Queria a sua análise. Primeiro é fazer analogia direta, né, com o Rio de Janeiro. Os bailes da Disney. Tanto se fala que o cidadão comum e pobre das comunidades não tem acesso ao lazer, esse vácuo de poder transforma os traficantes em poderosos. Eles fazem o baile da Disney. Então vai ter como se divertir do 0 a 80 anos. Vai depender do horário que você está dentro daquele baile. Porque quando vai se adentrando para a noite, as coisas vão ficando estranhas. Homens armados, mulheres seminuas e muita droga. É isso que você vai ver. Quando o Estado deixa o vácuo, deixa a ausência dele, né, estampada,
alguém vai fazer esse tipo de trabalho, e esse alguém são os criminosos. E como todos já falaram aqui, tanto o Eric quanto o Carcará, né, a leniência do atual governo e do partido, que parece que, não sei se apoia ou se defende, né? Fica uma coisa bastante estranha. E essa atitude reflete diretamente na ação, no que acontece. E aí a população agora já não tem mais medo de ir para as redes sociais e falar o que está sentindo, né? É muito assalto, é droga desenfreada, é morador de rua, é crack, enfim, áreas de exclusão, áreas que o Comando Vermelho determinam leis e o Estado não. E agora você vê que a população parece que acordou. E isso tem um reflexo direto, né, nas eleições, porque, como mostra a eleição, se você faz alguma coisa ruim, a resposta vai vir depois. Mas também não podemos deixar de citar que esses grandes institutos de pesquisa são comandados por grandes nomes, né, grandes autoridades, que nunca esconderam uma maneira bem sutil de manipular a informação. Esses grandes institutos sempre tiveram à frente, né, para mostrar essa informação à população, que parece não ser muito de acordo com a realidade. Diga aí, o Carcará também falou sobre da reunião de meia dúzia de pessoas num galpão velho ou numa tenda de lona que não devia ter aí 100 pessoas. E como, né, o presidente mais popular está nessa situação onde ele não consegue reunir mais de 500 pessoas para aplaudi-lo. Então, esses serão os resultados. O interessante também disso é falar do Instituto Brasileiro, né, o IBGE, que toma conta dessas estatísticas. Bem, parece que há uma racha agora dentro do próprio IBGE. Manipulações de alguns dados incomodou alguns funcionários e alguns estão não concordando em receber ordens. Então, já dá para ter uma ideia de como funciona, né, essa manipulação da informação, porque o dado, ele é o primeiro a ser produzido. Apesar do dado estar lá, quando ele for para o setor informativo, ele pode ir maquiado, né, pode ir de uma maneira que não apareça tanto, mas é o que nós estamos vendo, a manipulação para controle, não só de dados, mas sim da informação. Mas o que nós estamos vendo é que, como não se conseguiu frear a internet livre, o único campo livre ainda, né, o bastião da liberdade, a internet, quando começar o cerceamento que já houve há um tempo atrás, o governo brasileiro estava muito mais ferrenho com essa manifestação de tentar frear a internet. Voltou agora, né, parece que Lula fez algum pronunciamento para tentar novamente, antes da eleição, dar algum freio ou algum tipo de censura dentro da internet, que é o que eles têm, é o único campo da liberdade. Então, a população começa a enxergar atrás das cortinas, e isso vai ter um resultado no voto. É aquela velha história que todos falam, tá parecendo até massa de bolo. Quanto mais eles batem, mais cresce. O Glauber, o Eric. É isso, Júlio. Comandante Vilas Boas. Júlio citou esses dados aí de segurança pública, essas situações que a gente está vivendo aí. Não só isso, né? Mas nesse cenário de pesquisas eleitorais. Mas o ponto aqui que chama a atenção, além de tudo isso, é que a solução que o Lula tem para questões como essa de segurança pública e ganhar o povo é exatamente no oposto das pautas de esquerda que ele defende. Para ele, para o público do Lula, não faz sentido que ele tenha uma atitude mais enérgica, porque vamos combinar, gente. O Lula demonstrou aí desde 2002 que o que não falta é oportunismo. Se ele não fosse ser prejudicado com isso, ele mandava fazer uma mega operação da Polícia Federal em algum lugar para ser 3 vezes maior que a do Castro. Alguém aqui no chat, eu quero ouvir de você. Você acha que o Lula teria coragem de fazer uma dessa se isso não fosse prejudicar?
digita um. Se você acha que não, porque você acredita que o Lula realmente está preocupado e tudo mais, digita 2. Eu quero ouvir aqui de você, digita aqui no chat. Porque assim, gente, ele nunca se importou se aquilo ali estava de acordo com o que ele tinha dito antes ou não. O problema é que segurança pública está nos 3 maiores assuntos do Brasil, junto com educação e saúde. Ele não pode simplesmente virar para o outro lado e ser o cara que agora mata bandido. Então, assim, ele tá numa sinuca de bico, que ninguém sabe como ele vai sair. Mas a gente segue vendo aí que os estados aí, liderados pelo PT, estão... Não que o nosso também não esteja, tá, gente? Aqui no Rio de Janeiro, ó, muito antes na época, meu irmão, de Brizola, isso aqui já era um caos, tá? Então, assim, eu só tô colocando esse ponto, porque a ideia que eles tentam vender nesses lugares é outra. Ninguém aqui no Rio, quem aqui no Rio de Janeiro, deixa eu até fazer esse parênteses, tem a pachorra de dizer, não, pô, o Rio tá tranquilo, pô. Nem os comandantes falam isso. Veio aqui o Menezes e veio o Felipe Cury, um comandante da Civil e o outro da Polícia Militar. Eles vieram aqui para falar como que eles vão combater, como que eles vão resolver o domínio do tráfico, o que eles estão precisando, qual apoio que eles precisam do governo federal. Ninguém veio aqui para dizer, não, gente, não tá isso tudo, não. Não, isso é a mídia, pô, isso é a mídia. O Rio nem é tão violento. Ninguém aqui no Rio passa pano. Eu tô falando isso dos outros estados, principalmente desses governados aí pelo PT, é porque eles criam uma maquiagem que não... a conta não fecha, né? Comandante Vilas Boas. Érico, o assunto é longo, né? Mas vou começar primeiro pelas pesquisas, né? A pesquisa, assim, a gente tem que ter cuidado, né? Porque normalmente, eu falo por mim, né? Logicamente, por mais que os institutos aí citados por você, junto com a Quest, sejam institutos que têm, de alguma forma ou outra, se aproximado com mais precisão dos resultados aí que a gente consegue observar, pelo menos nas urnas, mas ainda são institutos, assim, que sempre eu fico um pé atrás, né? Porque normalmente eles dão resultado para o lado da esquerda, a gente critica do lado de cá, e agora que ele está apontando cenários mais favoráveis à direita, também eu tento me manter na mesma tentativa, digamos, tentar manter a imparcialidade. Então, assim, eu fico um pé atrás, até porque, como você falou, os procedimentos técnicos, né, para as pesquisas, eles variam, o espaço amostral do público analisado, ele varia de acordo com lugares do país, então tudo é uma indicação. E os cenários que eles colocaram, como o próprio nome diz, são cenários prospectivos, né? Serve para alguma base. Eu acho que principalmente nesse momento agora para a montagem das alianças, das coordenações, dos candidatos que ainda não estão definidos, né? Os seus vices, as chapas como um todo. Então eles têm alguma validade. Agora, no caso dessa pesquisa, você vê que basicamente ela só olhou as possibilidades da direita versus Lula, né? Então a gente não analisou em algum momento, e não está analisando, eu não vejo assim na direita, quais seriam as organizações, né? As chapas da esquerda, justamente para tentar montar um confronto mais aproximado. Agora, de qualquer forma ou outra, o que é positivo do meu ponto de vista é que lá atrás, quando a gente dava a notícia aí da possível chapa da candidatura do Flávio, né, com a anuência do pai dele, a gente ficou muito ressabiado, não sabia se daria certo ou não daria certo, colocamos vários empecilhos, né, principalmente dúvidas quanto ao posicionamento do Tarcísio, mas o que parece ter acontecido nesses últimos meses é porque basicamente que essas placas, os acertos estão se coordenando, né? Então o Tarcísio parece que realmente está fora da disputa, ele não fez isso de uma forma ríspida, né? Então ele está respeitando o jogo aí para ser jogado, e esses outros jogadores aí da direita, que são Zema, Ratinho Júnior, Caiado, eles estão entrando nessa pesquisa porque são candidatos e potenciais, estão dando a vantagem para o Flávio Bolsonaro, que na minha opinião, logicamente, pela corrente que eu defendo, é bom, mas tem muita água para rolar, até porque, como eu te falei, ele não está confrontando a esquerda. E quando eu falo com isso, me reportando e a gente está falando do segundo turno, né? Se reportando lá da última eleição, provavelmente a esquerda vai adotar uma estratégia semelhante e vai lançar um candidato aí por fora, tipo uma Simone Tebet, que vai angariar ali seus 4, 5% de votos que vão fazer diferença no segundo turno. Então, assim, tem muita água para rolar, mas são positivos, vamos ficar verificando, mas eu confesso que eu me coloco um pouco de pé atrás nessa situação. Agora, e tem a questão, né, se o Lula realmente também vai ser candidato, né? Me reportando aí a entrevista ao podcast do Garotinho aí com o Glauber, né? Ele mesmo foi das peças políticas desse país que levantou a bola. Será que o establishment vai deixar realmente o Lula ser candidato?
Será que as repercussões que ainda estão por trás aí, que a cada hora vão sendo desvendadas, como no caso do Banco Master, ainda não vão ter aberturas aí de celulares, de repercussões que vão atacar e vão respingar diretamente, de forma mais intensa no executivo? Então tem muita coisa para acontecer para saber se realmente essas grandes forças que governam o país realmente vão dar o apoio, principalmente aí necessário do lado econômico, Faria Lima e suas grandes famílias, para dar a anuência dessa candidatura do Lula e o passo adiante. Então, realmente é uma grande dúvida, vamos verificar o que vai acontecer. Mas o jogo já começou, por mais que as candidaturas não tenham sido eleitas. Esse último discurso do presidente Lula lá em Salvador, que a gente repercutiu aqui, já foi, na minha opinião, uma pré-lançamento de candidatura. Ele já falou muita coisa, já deu a tônica de muitos assuntos, inclusive alguns que são contra aquilo, né, são demagógicos. A esquerda, ela parece que ela tem alguma dissonância cognitiva, quando o próprio presidente ataca a mercantilização do Partido dos Trabalhadores. Fica assim, é curioso você ver alguém que passou por governos aí que teve Petrolão, Mensalão, querer vir falar em mercantilização da política. É fato realmente bastante curioso, mas é o que a gente sempre fala, né? O sistema vai cortando a mão para salvar o braço, ele não tem aderência nenhuma à verdade, à realidade que esse país está enfrentando, né? De tudo que o Carcará falou aí da situação do Nordeste, que é um problema extremamente complicado, né? Você vê nos casos que ele citou aí do Comando Vermelho, né, referente às torcidas organizadas. Como é que a gente vai falar que o Brasil hoje vive um estado de soberania, né? O Estado, ele perdeu o seu maior artifício, que é para o controle da população, que é o monopólio do uso da força. Quando você vê uma facção criminosa, narcoterrorista, colocar ordem na casa, você vê que o Estado perdeu todas as condições de realmente exercer o seu poder para aquilo que ele foi eleito, que ali está como representante de nós eleitores. Então o problema ele é muito fundo, né? E a gente fica vendo um monte de casos como esse, mas a grande mídia não repercute. O Comando Vermelho, nesses estados governados pelo PT, ele parece que ele tem um salvo-conduto para atuação, fazer o que quer, tem um habeas corpus preventivo, pré-emptivo para fazer esse tipo de coisa, e fica por isso mesmo. Governo, município, governo federal, ninguém fala nada. E outra crise também que a gente tem pouco repercutido aqui, pelo menos, mas que o Júlio levantou com maestria, é a questão do IBGE. O IBGE, com essa crise criada aí no setor de análises financeiras que vão apontar os dados que têm principalmente repercussão no PIB nacional, inflação anual, houve um racha enorme onde um departamento praticamente inteiro de gente que era tecnocrata se demitiu. E aí fica por isso mesmo, colocaram um outro lá indicado do partido na sua mobilização partidária dentro de um órgão fundamental por esse, porque ele que vai dar os indicadores econômicos para verificar se a economia está indo de acordo ou não, ele simplesmente é politizado. Então os dados que saem dali, que deveriam ser referência para o Brasil e para o exterior, eles perdem confiança. Isso é um golpe que poucas ditaduras mundiais teve coragem de fazer. Isso era coisa de Deng Xiaoping. Nem Xi Jinping tem coragem de fazer isso. Nem Putin faz um troço desse. Isso era coisa lá de Stalin, de Lenin. E a gente vê isso acontecendo como se aqui fosse Cuba e Venezuela. E está tudo muito bem quando a democracia está em pujante execução. Então o problema é complicado. As pesquisas vão dando essa indicação. Concordo com o que o Carcará falou com o posicionamento, mas nesse sistema Brasil que a gente vê as coisas, mas as coisas não acontecem da forma que deveriam estar acontecendo, eu digo de forma parametrizada ou pragmática, onde os fatos deveriam chegar a uma conclusão, aqui no Brasil tudo fica de perna-cabeça. Aliás, de perna-cabeça é o mesmo mapa de cabeça para baixo que esse Instituto de Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, fez e apresentou com toda a pompa e circunstância para a nossa digníssima ex-presidente Dilma em algum lugar desse mundo aí. Então é o que a gente tem para hoje, meu amigo.